Os dilemas que o prefeito de Taquari, novo presidente da Grampal, enfrenta na região metropolitana de Porto Alegre. E ainda a posição do deputado estadual professor Branchieri sobre o escândalo do INSS. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de BRDE Crédito para Inovar e Desenvolver. O ABRS em defesa da advocacia e da cidadania. EasyGen, com EasyGen, economizar na conta de luz ficou fácil. Quinta do Morgado, suco de uva pura, Quinta do Morgado. Pensou em inovação? Vem para a Ubra. E Grupo PS, que está lançando o Marco Life Complex, um novo tempo no Litoral Norte, em Capão da Canoa. Vamos abrir o Poder RS de hoje com um recado já tradicional do nosso Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. Pode rodar. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Há menos de um mês, o prefeito de Taquari, André Brito, foi eleito para mais um desafio, a presidência da Associação dos Municípios da região metropolitana da Grande Porto Alegre, a Grampal. Ele assume em meio a uma crise na saúde aqui na região, que ainda está se reconstruindo após as enchentes de 2024. Prefeito e presidente André Brito, obrigado por estar aqui no Poder RS. Parece eu que agradeço essa oportunidade de poder estar aqui conversando no Poder RS, né? Esse importante instrumento de comunicação, até a forma de esclarecer toda essa situação, esse momento que nós estamos vivendo na saúde pública, e eu assumo a presidência da associação justamente no momento que a gente enfrenta uma crise na saúde. A gente sabe que essa não é a única e também não é a última, né? Nós já tivemos outras crises, mas nesse momento a situação está muito complicada, principalmente pela falta do financiamento e dos recursos necessários nesta área. Vamos começar por aqui então, prefeito, já que essa é uma crise que está batendo a porta e acho que até já entrou, viu, para os nossos consultórios aí e salas de exames dos hospitais aqui dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre. Qual é a questão? O que a Grampal diz, o que está faltando e por que o governo não atende o pedido dos prefeitos? Não, teve a discussão também do programa Assistir, que retirou recursos de muitos hospitais, principalmente públicos aqui da região. E há de se salientar que se fala muito em produtividade, em questões, mas quando tu tira muito de um pouco que já tinha, logicamente que isso que afeta todo o sistema. Então, nós temos que ser realistas sobre essa questão. Já havia um subfinanciamento, os recursos já são insuficientes, né? E se tu retira algum recurso do já insuficiente recurso, obviamente que vai criar um colapso, e é esse colapso que a gente está enfrentando hoje, e os municípios aportando mais recursos. Nós temos município aí na faixa de 30%, 35%, só que chegou no esgotamento dos municípios, na capacidade financeira dos municípios, e até porque eles não têm condições de arcar sozinho por esse aumento, principalmente do custeio da média e alta complexidade, né, e especialmente da alta complexidade. Então, gerou esse colapso e nós temos que encontrar um denominador comum. E eu tenho dito sempre, porque eu defendo muito a saúde pública e acredito que nós não podemos jamais abandonar essa ideia da saúde pública, mas só tem uma forma, é aportar recursos. Se os municípios têm um teto constitucional, têm um limite constitucional mínimo de 15%, estão aplicando quase 30%... A obrigação dos municípios, para deixar bem claro, é essa, né? Colocar 15% do seu orçamento na saúde, 25% na educação. Isso. Na prática, os municípios colocam o dobro, no mínimo o dobro. O dobro. E quando a gente coloca isso, a gente está abrindo mão de produzir outros serviços nas comunidades. Nós abrimos mão de fazer asfaltamento, nós abrimos mãos de muitas outras obras que também são necessárias. E são cobrados, né, pelos munícipes. E somos cobrados pelos munícipes. Mas a gente também entende que a vida é
o fundamento da existência do poder público, né? Nós devemos primeiro preservar as vidas. E nós acreditamos... E como a gente dizia lá na FAMURS, é o que queria esse slogan, tá? Há 12 anos, a vida acontece nos municípios. Era o slogan da FAMURS até bem pouco tempo. Porque esse slogan representa a verdade, a vida acontece nos municípios. Só que, para nós termos um SUS realmente eficiente, os demais entes da federação têm que ter esse entendimento que tem que aportar os recursos também. E o Estado não coloca nem os 12% constitucionais. Fica completando ali esse percentual com investimento na Previdência. E aí vira uma guerra de narrativa. Seria a mesma coisa que eu pegar a Previdência privada dos meus funcionários e jogar dentro da despesa da saúde pública do SUS. Claro que o governador, ele reconhece isso, né? E ele diz que todos os governadores fizeram isso. É verdade também. Mas falta recurso. Isso é um ponto positivo quando o governador reconhece isso e afirma que todos os outros governadores fizeram isso. Não é uma invenção dele, ele só está seguindo. Mas ele foi eleito para também fazer diferente, governador Eduardo Leite. E nós tivemos uma reunião lá com ele no Palácio, onde ele nos disse que começaria a fazer um estudo para recuperar. Só que nós não podemos postergar demais isso, porque o sistema está falindo. As pessoas estão precisando de auxílio e de atendimento hoje, agora. Imediato. Se tu chegares hoje nas emergências, estão completamente lotadas. Agora, pela manhã, ainda estive lá na minha cidade com uma reunião com o diretor do hospital, onde nós vamos ter que aportar mais recursos para a compra de medicamentos. Ou seja, aumentou muito a demanda também por serviço. Depois do Covid e depois dessas últimas enchentes que nós enfrentamos aqui no Rio Grande do Sul, aumentou muito a demanda por serviço. Lá no seu município, pelo menos umas 5 cheias e enchentes. Nós tivemos 5. 5, Você está conhecendo bem a nossa história, né? Eu sei como é que é. Então, nós tivemos isso e aumentou a demanda. Só para te ter uma ideia, e não é só nos hospitais. Hoje nós temos o dobro de atendimento da farmácia básica. Dobrou o número de atendimento da farmácia básica, exames hospitalares. Então, existe uma demanda muito grande por saúde e uma falta de recursos. Nós, municípios, volto a frisar aqui, estamos aportando os recursos em dobro. Tá? E nós esperamos também que tanto o governo do Estado como o governo federal comece a ter esse entendimento, porque nós temos que... A discussão, ela não pode... servir esses momentos de dificuldades que a gente está enfrentando de superlotação, não pode servir como uma cortina de fumaça para a verdadeira realidade. Isso até parece redundância, a verdadeira realidade. Como é que eu digo sempre, às vezes, a verdade verdadeira, para ser mais firme, né? É o subfinanciamento. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Falta um recurso. O senhor teve uma reunião ontem no Grupo Hospitalar Conceição e depois no governo do Estado, né? Inclusive, nós estávamos com essa entrevista marcada para segunda-feira. O senhor adiou para hoje porque foi no governo do Estado. Vamos começar pelo Grupo Hospitalar Conceição. O que foi dito lá? Que encaminhamento tem que podem ajudar os municípios? Foi aí... proposto lá a utilização do recurso do Fundo de Reconstrução do Rio Grande do Sul. Tá? 1,5 bilhão que está lá parado. É o que foi dito e é o que nós temos que realmente discutir e ver se de fato é isso, né? E se ele não tem comprometimento e quanto é possível e o que é possível aportar na saúde. O governo do Estado vai dizer que esse fundo está lá guardado porque vai ser enviado recurso para os municípios em seguida. Por exemplo, Canoas, o prefeito Ayrton Souza que está reclamando que ainda não recebeu nenhum recurso desse fundo. Pois é. E o governador disse aqui, na semana passada, aqui em Canoas, na quinta-feira à noite, que vai liberar a partir do mês de junho. Então, será que esse dinheiro não está comprometido? É essa questão que nós temos que apontar. Mas será que a saúde também não é prioridade? São questões que nós temos que analisar e discutir com muita transparência, claro, com muita responsabilidade republicana, né? Sem interferência nos poderes, mas nós não podemos negar que falta recurso da saúde. Mas eu enxergo isso como uma alternativa paliativa. É um paliativo para a situação da emergencialidade, né, que nós estamos vivendo hoje. Certo. Mas nós temos que ter o médio e longo prazo. E o que é o médio e longo prazo? É nós identificarmos qual é o custo real do serviço de saúde. É isso que nós precisamos saber. Para toda a região metropolitana de Porto Alegre e para a capital. Qual é o custo real?
quanto é que custa esse serviço e quanto é que é o financiamento hoje. Vocês observarão que há uma discrepância muito grande. De quanto por cento o senhor imagina? Olha, a Grampol tem um estudo em relação a isso? Não, nós estamos ainda em estudo. Mas eu posso te dizer o seguinte, assim, ó, eu acredito que só no teto MAC o déficit já deve passar da casa dos 700%. O que é teto MAC? É o teto de média e alta complexidade, são recursos do governo federal. Se tu pegar 700 milhões... 700%. 700%. Se nós pegarmos desde a criação do SUS e fizermos análises, são dados assim, não poderia assim ser radical, mas eu acredito que beira nessa parte. Quanto que a Grampol pede a mais recursos para o governo do Estado, de forma bem objetiva? Na verdade, o que a Grampol pediu foi que não houvesse a questão do assistir. Por exemplo, Canoas perdeu mais de 80 milhões. Essa recomposição que nós queríamos, ou que se desse um tempo, Porto Alegre perdeu, mas tanto vários municípios, Sapucaí do Sul fechou 60 leitos hoje por falta de financiamento, que nós ajustássemos. O que é mais grave valor. É que esses municípios todos, Esteio, Sapucaí, Canoas, tinham nos últimos anos investido muito para atender melhor a sua população de cada uma dessas cidades na área da saúde. Aí vem um programa e arrebenta com essa estrutura que tinha sido montada. E o Oreste tem outra coisa. Faltou estudo. E é outra coisa que é muito importante, porque a gente fala-se muito em milhões, né? Tantos milhões que às vezes até impacta a população, mas que não corresponde à realidade dos custos. Então, assim, não tem como um parto hoje, pela tabela SUS, de 400 e poucos reais ser realizado. Não vai acontecer. Aí tem o aporte do governo do Estado. Tá? Tem um aporte do governo do Estado, mas você sabe que o custo é mais alto. Aí nós vamos para a discussão que alguns hospitais conseguem completar através de convênios SUS e particulares. Isso seria a mesma coisa dizer o seguinte, tu tem uma empresa, tu vai buscar lucro alguma para superar o que o governo deveria aportar. Então, nós precisamos do que hoje? Estabelecer a federação das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos. Eu sei que tem esse trabalho realizado, tá? Eu acho muito interessante que isso venha a público. A própria Assembleia Legislativa fez uma comissão e teve acesso a esse estudo da federação, onde aponta o valor real de cada serviço prestado, né? Eu acho que pode servir como parâmetro para nós seguirmos nessa discussão, só que ela Mas aí mexe um pouco da tabela SUS, que é lá em Brasília. Nós teríamos que daí discutir entre os entes da federação como nós vamos criar uma tabela nossa. Eu acho que esse seria um caminho. Nós temos uma tabela nossa, ver os aportes de recursos do governo do Estado, ver o que os municípios já aportam hoje nos hospitais, né? Ver o que deveria ser realmente aportado pelo governo federal, né? Eu sei que é difícil nós conseguirmos hoje uma atualização radical do serviço do SUS, mas tem que começar a existir. Claro. Né? Porque todos nós temos... Ficou muito tempo, 20 anos, se eu não me engano, sem ter atualização nenhuma. Agora a gente teve alguma atualização nos últimos... mas parou de novo. Horácio, eu vou te dizer o que eu comento também, às vezes, nas nossas reuniões. Um contrato de construção de um prédio, um contrato de pavimentação, qualquer contrato público tem previsibilidade, ou de reequilíbrio, ou de aditivo contratual, ou de reajuste. Tá? O único que não tem de reequilíbrio e de reajuste ou de perdas inflacionárias é os contratos da saúde pública. É verdade, é verdade. Comecem a fazer essa análise. Qualquer contrato que se faça com um hospital que advenha de recursos públicos, não há previsibilidade, nem a garantia. Agora tem uma lei federal da reposição inflacionária, mas está em discussão lá porque não foi dada a reposição de todos os serviços, mas nenhum contrato tem essa previsibilidade. Então, nós afirmamos hoje, vamos dar um incentivo de 100 milhões para um hospital e ficamos 10 anos dando esse incentivo de 100 milhões. É óbvio que os 100 milhões que eu dei há 10 anos atrás, hoje não sustenta mais o sistema, porque tem reposição da inflação, tem os custos dos insumos, que geralmente são acima da inflação, tem a folha salarial, que tem os seus aumentos normais, né, e que são direitos dos trabalhadores. Então, essa realidade que nós temos que discutir, porque senão nós vamos estar sempre sentados aqui debatendo o caos,
e não a solução. Nós precisamos debater a solução e nós temos que ter esse dinamismo e esse entendimento de que rapidamente nós temos que sentar com as forças vivas que fazem a saúde. E quem são essas forças vivas? São os poderes constituídos, a rede de hospitais que nós temos, né? E, a partir dali, resolver esse problema definitivamente, ou sermos honestos o suficiente e dizer que nós não temos recursos suficientes para bancar toda essa estrutura que o sistema de saúde precisa. Mas temos que estabelecer prioridade. Às vezes, é melhor deixar de fazer um asfalto e manter um pediatra no hospital. Eu te digo aqui por vivência própria. Hoje, para manter o serviço de pediatria no hospital, a gente vai alocar R$900 mil por ano. Eu poderia fazer uma obra com esses R$900 mil. Claro, vai tirar de algum lugar. Vou tirar de algum lugar. Então, essa é a realidade. Nós temos que estabelecer prioridade. O dinheiro não é do prefeito, o dinheiro não é da prefeitura, o dinheiro é do pagador de imposto. E aí, às vezes, e faz parte as pessoas nos criticarem por não conseguirmos atender outras áreas, mas, infelizmente, o dinheiro é finito. E só tem uma coisa que paga a conta, é dinheiro. Sem dinheiro não tem conta paga. E nós não podemos... E o pior é não atender as pessoas na saúde. E aí tu imagina hoje... Porque aí todo mundo paga com a vida. Né? E aí hoje tu imagina a situação que nós estamos vivendo. E não vamos fazer cortina de fumaça. Tá? E a imprensa está tendo um papel importante, mas vamos começar a discutir a realidade. Eu acho que o senhor está sendo muito prático, viu? Não está fazendo um discurso, né, para aparecer, para chamar atenção. Está dizendo, ó, estamos vivendo sim um colapso. Isso é visto. Basta passar numa UPA, numa unidade básica de saúde e especialmente nos hospitais. Não tem vaga, está todo mundo acima da capacidade. E o frio nem chegou. O frio é para chegar hoje à noite ou nessa quarta-feira. Isso. Agora o senhor está fazendo uma cobrança que é, bom, qual é o dinheiro que temos? Isso. Quanto vamos colocar e que tamanho tem que ser esse atendimento da saúde? Acho que basta de enganar a população. Isso. E esse é o mal brasileiro de não reajustar, né, as contas públicas. Eu lembro aqui que o Luiz Roberto Ponte, que o senhor conhece muito bem, ele que ajudou a criar a Lei 8666, né, a Lei das Licitações. E eu reclamava muito com ele, já fui gestor público também, disse, mas professor Ponte, né, aquele limite dos R$8 mil para a gente contratar sem licitação, ele está muito abaixo, não dá para fazer nada hoje com esse recurso. E ele sempre me disse assim, Horácio, o problema não é da lei, porque quando a gente instituiu a lei das licitações, esse valor dava para comprar um veículo 0 quilômetro. Ou seja, ele até disse, era um Fuca 0 quilômetro. Hoje, um carro popular 0 quilômetro custa R$60 mil. Mas como a lei das licitações nunca foi reajustada, atualizada, ficou lá aqueles 8 mil que não servia para nada. Inclusive, causava muitas fraudes, né, em desvio de recursos, porque ninguém conseguia seguir a lei das licitações ou emperrava na burocracia e os municípios e o Estado e a própria União eram ineficientes. Depois que teve esse reajuste, trazendo um pouco, né, foi para R$70 mil, então, usando o princípio da lei, um veículo 0 quilômetro, até esse valor não precisa, né, ter lá uma licitação demorada e tal, basta ter 3 cotações de preço. Então, esse é o mal da tabela do SUS, né? Então, hoje tem consultas médicas que remuneram o médico por R$10. Imagina só. Essa é a realidade que a gente vive e tu fizesse a análise correta da situação, tá? E nós temos que começar a falar isso, porque senão nós começamos a usar muitas siglas e muitos nomes de programas e acabamos ocultando a verdade. A verdade são números. Isso. Só tem uma ciência que é totalmente simples, exata. Né, é matemática. Do que parece. Custa tanto, nós temos tanto e dá para fazer tanto. E ser transparente com a população. É isso que eu cobro, é isso que eu acredito que está faltando, mas é isso que está gerando esse problema todo aqui nessa região. Claro. E tem que parar desse jogo de empurra. Não adianta, o município fica reclamando lá do Estado. O Estado devolve, diz que é o problema dos municípios, ou de alguns municípios. Aí todo mundo cobra do governo federal, que diz que tem dinheiro aqui. Poxa, um jogo de empurra que não resolve a vida de ninguém. Se nós observarmos, é muita narrativa. Muita narrativa, mas muita proposta paliativa. Até rima. Muita narrativa com proposta paliativa. É verdade. Nós temos que sentar de vez todas as forças que movem o dinheiro público,
com os operadores do sistema de saúde, claro que com muita transparência, com muita lealdade a números e a honestidade da aplicação desses recursos, mas chegarmos qual é o valor real do serviço de saúde e quanto está sendo pago. Isso. E quanto que cada um pode contribuir? Essa é a realidade. Bom, senão nós vamos ficar nos culpando. E eu acho que o que às vezes me entristece é um problema tão grave como esse se transformar num problema de debate e narrativa política. E, na verdade, não tem espaço. Só tem uma coisa que dá para nós chegarmos num denominador comum: números. Os números falam a realidade. E não mentem, né? E não mentem. É preto no branco. E não podemos esconder esses números. Prefeito, olha só, gostei muito da sua praticidade e didatismo para tratar de um problema muito complexo e vem se arrastando há muito tempo. Eu quero que o senhor agora se apresente aqui para a minha audiência, tá? Já que é a primeira vez que o senhor me dá a honra de estar sentado aqui no nosso sofá do Poder RS. Então, assim, qual é a sua profissão? De onde é que o senhor vem? O senhor é um político, né, do PDT, um prefeito do PDT, tem uma militância no Partido Democrático Trabalhista, né? Trabalhou muito com o Vieira da Cunha também. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória até ser prefeito. Foi vereador também? Não, fui vereador. Tive uma história de 20 anos, quase 20 anos, na assessoria do deputado Vieira da Cunha. Algumas delas lá em Brasília. Lá em Brasília eu assessorava ele mais na área orçamentária, das emendas parlamentares, destinação de recursos. O Vieira é aquele colorado muito chato mesmo ou não? É igual a mim. Colorado. Igual nós três, então. Então nós três também. E amanhã, Vieira é um baita colorado. Formado em gestão pública, hoje com tudo isso estudando educação física. Olha só. Fui 2 vezes vice-prefeito, estou no 2º mandato de prefeito, fui reeleito nesse mandato. Qual é a sua idade? 58 anos. Ó, está muito jovem. Sempre gostei, mas muito, como diz lá na prefeitura, que eu sou muito aficionado a números e a cálculos e a matemática, que é uma área que realmente eu gosto, né? Está no lugar certo, então, na Grampal agora. Tem que puxar os números. E tenho dito, e digo sempre isso, porque é através dos números que tu consegue executar resultados. Eu sou muito pragmático, não gosto muito de debate infundado, né? Onde... Não fica causando nas redes sociais, não tem um mandato de redes sociais. Não sou disso. E é muito conciliador, tá? Os seus colegas é que me dizem isso. O André Brito é muito conciliador do diálogo, da conversa. E é por isso, explica aqui para quem está curioso, Taquari não é na região metropolitana de Porto Alegre, é da região dos Vales ali. Como é que o senhor vira presidente de uma região que não é a sua? Qual é o milagre? Nós entramos em 2021, quando assumiu o mandato, entramos na Grampal, né? E ali nós fomos construindo uma relação, um trabalho, né? Tendo entendimento das necessidades também aqui da região metropolitana, porque nós também somos próximos daqui. E nesse relacionamento, nessa relação com os prefeitos, fomos alçados ao cargo de presidente. Até no primeiro momento até foi surpresa para mim, né? Mas foi histórico, tá? Eu vou dizer aqui para vocês, o prefeito aqui é muito humilde. Ele não é do município da região metropolitana de Porto Alegre, tem 21 municípios, né? Sim. É do entorno da região dos Vales, muito próximo, claro. Agora, ser escolhidos pelos prefeitos, o prefeito Melo de Porto Alegre, o Maranata de Guaíba, o Ayrton aqui de Canoas, a gente tem o Felipe Costela de Esteio, enfim, Cachoeirinha, a gente pode falar Sapucaia, né? O nosso amigo Gordo lá de Sapucaia, e foi unânime, todo mundo quis lhe conduzir à presidência da Grampal. Então, um grande feito. E é uma responsabilidade, né? Porque são grandes prefeitos, grandes amigos, né? Que passam as mesmas dificuldades que eu passo como prefeito, e eu ainda me chama a atenção que a Grampal tem uma história muito bonita nessa relação dos prefeitos. Apesar do tamanho, da diferença nos tamanhos dos municípios, quando a gente se reúne, a gente enxerga os mesmos problemas, guardados as dimensões de cada um.
E nós fizemos as nossas imersões, nós fizemos lá em janeiro, em Santo Antônio da Patrulha, e ali a gente coletivamente tira as nossas pautas, em debates que levam mais de 8, 10 horas, onde nós debatemos todas as questões, desde o transporte metropolitano, que eu acho que é uma pauta que nós também vamos logo em seguida iniciar esse debate. Hoje nós temos a busca de um currículo escolar igual para todos os nossos municípios, uma educação mais próxima, né? Até pelas proximidades, principalmente dos municípios aqui dessa área. Enfim, então, para mim, é um passo importante, mas eu também defendo muito essa tese de que nós temos que saber ouvir, nós temos que saber dialogar, mas, mais importante de tudo, desse ouvir e desse dialogar tem que vir resultados. E eu confesso para ti, hoje ainda um dos secretários aqui da região falou comigo, disse que parecia que eu estava incomodado com a situação toda. Eu confesso que eu ainda estou um pouco incomodado com isso, porque eu vejo muita narrativa, quando nós temos que ser mais objetivo. E só tem uma coisa que vai resolver, não o para sempre, o a curto prazo, é colocar recursos. Claro. Não tem outra forma, não adianta outros entes da federação ficarem bravos, porque o debate não é pessoal, o debate não é partidário, o debate é por uma causa, é pela saúde pública. E tem que priorizar de verdade a saúde. E nós temos que priorizar. É a prioridade número 1, diante, inclusive, da situação que nós estamos enfrentando hoje, né? E nós vamos trabalhar, olha, nós estamos praticamente dioturnamente trabalhando nesta questão, né? Mas o que a gente espera é que realmente renda frutos. Nós precisamos disso. Não nós prefeitos, a população, os municípios, quando eu falo os municípios, os cidadãos dos municípios, nós precisamos disso, né? Que seja resolvido e eu gostaria muito que tivesse esse entendimento de que nós precisamos definir um valor exato do sistema de saúde do Rio Grande do Sul, né, e ver o tamanho que nós podemos atender. Perfeito. Antes da gente falar um pouco do seu município, eu quero que o senhor fale de outra pauta da Grampal, né, que o senhor vai priorizar. O senhor falou agora aqui um pouco do transporte metropolitano, que é importante. Porque a saúde, né, é tão premente, tão urgente na vida das pessoas que a gente acaba só falando nisso. Mas qual é a segunda pauta? É essa o transporte público metropolitano? Aqui também veio essa discussão há anos, desde que eu entrei na Grampal e muito antes. Assim, o senhor vai desatar esses dois nós aqui na sua presidência da Grampal, eu estou apostando nisso. Queremos avançar nesses dois nós, né, inclusive... há uns 30 dias atrás estivemos logo quando assumimos, com o vice-governador, ele disse que também estava estudando uma proposta e eu acredito que agora passado esse momento crítico que nós estamos enfrentando e que nós esperamos, né, que as coisas se resolvam da maneira como devem ser resolvidas, nós vamos para essa outra pauta, integração do transporte metropolitano, que é uma luta que vem de nós, e nós vamos trabalhar com muita determinação para desatar esse nó. Perfeito. Vamos lá. Taquari, né, sofreu com 5 aí, inundações, cheias, enchente. Vida prática também, prefeito. Ainda falta o que lá para atender quem perdeu tudo? Faltam casas? Faltam casas, né? Quantas? Nós tivemos 200 casas, entre as interditadas permanentemente, as destruídas e aquelas diárias que também estão quase destruídas, que nós vamos ter que remover, estamos removendo a população. Estamos no aguardo das liberações. Quantas chegaram já até lá? Na verdade, nós tivemos do Ministério da Cidade 50 casas, que está sendo elaborado o projeto, e tem algumas do compra assistida, mas você sabe da dificuldade que é do compra assistida, né? Estamos aguardando essa deliberação já. De novo, é muita conversa e pouca prática, pouco recurso. É uma matéria na Folha de São Paulo de hoje, né, dizendo que daqueles bilhões que foram prometidos pelo presidente Lula, pelo ex-ministro Paulo Pimenta, muito pouco chegou, na verdade, até os gaúchos. Eu digo, tu fizesse uma colocação antes, que eu não sou muito nem, como é que eu vou dizer assim, um prefeito, um político envolvido muito com as redes sociais. De redes sociais, é. Porque eu tenho uma tese comigo, a gente fala depois que acontece. Entendeu? Claro, a saúde nós temos que falar antes de acontecer. Agora, obras, quando tu tiver elas de fato, porque senão fica muito repetitivo os anúncios,
né? Eu lembro do presidente Lula chegando aqui no estado, né, logo depois, nos primeiros dias ali da tragédia que aconteceu aqui em maio do ano passado, e dizendo: nenhum gaúcho vai ficar sem a sua casa. A gente está aí mais de um ano depois e tem muitos gaúchos que não sabem quando que vão ter a sua casa de volta. Hoje, falar é fácil, agora fazer... Nós hoje, a população de baixa renda, classe média, até R$ 3.500, nós estamos pagando o aluguel social. O município continua pagando o aluguel social. Que também é um recurso que sai do município. Sai do caixa do município, né? Até que saiam essas casas e que a gente possa olhar para frente, né? E quando enxergar essas enchentes como uma história triste e lamentável que nós passamos, mas superada. Tem uma ponte que nós estamos construindo lá também, através de recursos da Defesa Civil. Enfim, estamos aos poucos voltando à normalidade da cidade. E a economia da cidade? Muitas empresas também foram atingidas? Não foram poucas empresas atingidas, mas propriedades rurais, né? Muita lavoura perdida, aviários com perdas, né? Porque a nossa cidade ela tem uma história, ela começa no rio e depois ela migra para uma área central mais que o rio não chega, né? Então as áreas ribeirinhas são mais rural e tem alguns pontos urbanos. Mas nós tivemos muita perda na agricultura, muita perda de gado, muita perda na avicultura, aviários inteiros perdidos, né? Mas as empresas estão se recuperando, essas que perderam, e a nossa economia começa a avançar, porque quando a gente começa a entrar na cidade, e eu tenho muito orgulho, porque o poder público também participa disso, a gente vê aqueles prédios sendo construídos, empresas que são vinculadas às cidades crescendo, pavilhões de 5 mil metros, 10 mil metros quadrados, o próprio município construindo um condomínio empresarial, estamos construindo um pavilhão lá com recursos do município de quase mais de 4 mil metros quadrados para abrigar uma empresa que deve gerar 500 empregos. Então, nós estamos preparando o caminho para o desenvolvimento. Itaquari começa a crescer, investimentos também estaleiro na cidade, até... Estaleiro, né? Do nosso presidente da Fiergs, até o nosso presidente da Fiergs tem um estaleiro lá, e agora está duplicando o tamanho, né? Então, ela cresce. O Cláudio Bira é o outro que fala tudo quietinho, aqui quando vê está pronto. Mas é colorado também. Colorado também, de boa cepa. Pena que ele não conseguiu ser presidente do Inter, viu? Acho Sabe que às vezes eu vou assistir o jogo no Beira-Rio lá dele. Né? Boa companhia, boa companhia. Mas, então, ela começa a crescer, né? O setor rural, com a determinação do pessoal do agro, né, que investe, que acredita na cidade, isso é muito importante. Claro. As forças produtivas estarem unidas. Eu sempre tenho dito lá... E o poder público não pode atrapalhar, né? Se não puder ajudar, pelo menos não atrapalhe. Mas tem que ajudar. Claro. Porque assim, o empreendedor é fundamental para o desenvolvimento de uma cidade. Eu sempre, nas nossas reuniões, eu digo... Valorizem o nosso empreendedor, porque se nós não tivéssemos um empreendedor, nós não teríamos os impostos que nos possibilitam investir na melhoria da vida das pessoas. E ele que se arrisca, ele que cria oportunidades para a família dele e para várias famílias de quem ele emprega. E mais, ele gera emprego, ele nos resolve problema social, então ele é fundamental porque ele acredita no seu negócio e quando ele acredita no seu negócio, ele faz com que a cidade... cresça como um todo. Então, nós temos essa visão. O empreendedor é sempre bem-vindo em Itaquari e ele é fundamental para o desenvolvimento econômico e para também para melhorar a vida das pessoas. É verdade. André Brito, prefeito de Itaquari, presidente da nossa Grampal aqui, obrigado pela presença aqui no estúdio Multi RS, no Poder RS. Essa é a sua casa, viu? Essa é a casa dos municípios. Eu, depois que trabalhei na FAMURS, eu virei um municipalista, né? Agora eu lembrei exatamente como é que é o slogan que eu criei lá na FAMURS, o senhor vai lembrar. Era FAMURS é no município que tudo acontece. Porque eu roubei isso dos prefeitos, porque os prefeitos falavam o seguinte, é nos municípios que a vida acontece. Para não ficar igual que os prefeitos falavam, eu botei isso. É no município que tudo acontece. A vida nas nossas cidades. Então, aqui sempre que estiver passando em direção a Porto Alegre ou indo lá para Itaquari de volta, passa aqui para a gente conversar, cobrar que os governos estadual e federal, a gente precisa de mais recursos, nos municípios. Orestes, agradecer por essa participação aqui. E eu também gostei de ti, porque tu pontua bem a situação que nós vivemos, né? E a necessidade que se tem de corrigir
os erros que às vezes o administrador público não enxerga, ou às vezes faz de conta que não enxerga, ou às vezes não é bom enxergar. Mas nós temos que ter a transparência de falar a verdade. E nós estamos aqui e eu te agradeço essa oportunidade, tá? E também gostei de participar aqui do teu programa. E eu que conto. E eu vou dizer, um estúdio lindo, hein? Estúdio multi aqui, ficou muito bom para receber vocês. E eu vou lhe visitar lá em Taquari. Tem alguma feira, alguma coisa lá na cidade? Eu vou te convidar agora para a Semana do Município e nós temos no final do ano, que é um evento que marca a cidade, que é o Natal Açoriano em Terra Gaúcha, à beira de uma lagoa... Natal Açoriano em Terra Gaúcha. Nós temos uma lagoa linda no centro da cidade. Ela fica toda iluminada, apresentações artísticas, praça de alimentação. É um evento lindíssimo, shows nacional. Vou te convidar também. Boa, nós vamos lá, vamos fazer um cafezinho lá. Levo a turma do cafezinho e a gente faz o programa de lá, tá combinado. Um abraço. Conta sempre com a gente. Olha só, pessoal, o azeite brasileiro está em alta. A marca gaúcha Estância das Oliveiras, aqui de Viamão, conquistou destaque mundial na competição internacional de azeite de oliva. Realizado na Itália, é um dos principais concursos de azeites extra virgens do mundo. A Estância das Oliveiras foi a mais premiada entre as marcas brasileiras. Recebeu 7 medalhas, sendo 4 de ouro e 3 de prata. O azeite Picual foi finalista na categoria de melhor azeite monovarietal do Hemisfério Sul. Olha só, hein? Essa conquista reforça a qualidade do azeite brasileiro, em especial da nossa produção gaúcha. Parabéns aí ao Rafa Geuser e a toda a família lá da Estância das Oliveiras. Agora vamos ver as novas medidas do governo federal que impactam o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, com a nossa comentarista de Finanças e Economia, a Taíla Telequim. Pode rodar. Olá, pessoal, tudo bem? E o governo anunciou novas medidas arrecadatórias. Dessa vez, o imposto impactado é o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. As medidas começam a valer imediatamente e tem uma discussão aí se realmente poderia começar a valer imediatamente, já que, por se tratar de imposto, só poderiam ser válidas no próximo ano pelo princípio da anualidade. De qualquer forma, as medidas são válidas, algumas até o governo voltou atrás, mas tem várias que estão válidas e vão impactar bastante no nosso dia a dia. A primeira delas é a medida que deixa a alíquota única em todas as transações internacionais de 3,5%. Antes as alíquotas variavam a um pouco menos de 1%, em geral 1,1%, e até mesmo mais de 4%, agora vai ser uma alíquota única de 13,5%. E você pode me dizer, mas eu não viajei recentemente, não pretendo viajar nos próximos meses, então essa medida não me impacta. Não mesmo, veja bem, a gente está falando aqui sobre a alíquota de IOF em transações internacionais. Não significa necessariamente que você está fora do país. Porque, por exemplo, quando você adquire o seu espaço de armazenamento no Drive, é uma operação internacional sujeita a IOF. Então essa operação vai ficar mais cara para você. E assim como vai ficar mais cara para você, pessoa física, vai ficar mais cara também para as empresas que adquirem bastante esse serviço e muitas vezes outros serviços internacionais. Então é um impacto que acaba tendo em várias situações diferentes e, consequentemente, isso vai ser repassado para os consumidores na forma de aumento de preços. Então vamos aí acompanhar essas mudanças e tudo que elas vão impactar no nosso dia a dia nos próximos meses. O espaço de opinião do Poder RS é um oferecimento de Chavin, o melhor restaurante peruano de Porto Alegre. Faça sua reserva pelo WhatsApp 51 99141 6948 ou pelo Instagram @chavin.po. Dia dos Namorados é no Chavin, o melhor restaurante peruano da capital. O Poder RS faz um brevíssimo intervalo para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e o ABRS em defesa da advocacia e da cidadania. Já voltamos.
Poder RS está de volta para a BRDE Crédito para Inovar e Desenvolver. Na semana passada, eu recebi aqui o deputado estadual, professor Branchieri, do Podemos. Ele foi enfático na crítica contra o que ele chama do maior escândalo moral desde o Petrolão. Acompanhe agora a entrevista completa. Pode rodar. Bom, pessoal, agora no Poder RS eu recebo o deputado estadual, professor Cláudio Branchieri, do Podemos. E eu lhe chamei aqui para a gente falar de um assunto que tem a ver com Brasília, mas com a vida de todos nós. Essa fraude, esse escândalo do INSS. O senhor tem sido uma voz aqui que tem denunciado muito a tragédia que ocorreu, né? Um verdadeiro assalto no bolso dos brasileiros. E de quem mais precisa, né? Dos aposentados. Bem-vindo ao Poder RS. Muito obrigado pelo convite. Primeiro dizer o seguinte, eu não conheço crime mais desprezível do que você roubar das pessoas mais necessitadas desse país. Trabalharam a vida toda, se aposentaram. Todos nós sabemos que hoje a aposentadoria mal e mal dá para subsistência, para comprar remédios. E ainda assim, tu tem entidades ligadas, sindicatos ligados ao governo, que aproveitaram brechas do sistema, facilidades oferecidas pelo sistema, para fazer descontos sem autorização dos aposentados, roubando eles por anos. Esse é a primeira coisa, o primeiro ponto tem que ser deixado muito claro. Ele não é o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, porque o Petrolão é imbatível. Mas certamente, em termos morais, é o maior escândalo que esse país já viu. Nada é mais desprezível que isso. Porque enfiaram a mão no bolso dos aposentados. Foi isso que aconteceu na conta bancária. De pessoas humildes, simples, que nem sabiam o que estava acontecendo, provavelmente enxergavam aquele desconto, achavam estranho, mas não sabiam se deviam ou não. Ou seja, se aproveitaram da falta de informação, da desinformação das pessoas, do medo, às vezes até aproveitaram o cansaço delas. Tal era a complexidade de você reclamar daquele desconto indevido. Todos esses sistemas que se apropriam de parte da renda dos trabalhadores, e no caso aqui dos aposentados, contam com essa ideia de é pouquinho, não vale a pena me incomodar. Só que é um pouquinho de milhões. Porque o incômodo é grande. Claro. A gente perde tempo de vida se incomodando. Faz um cálculo meio utilitário. Quanto tempo eu vou demorar aqui para pegar, evitar esse desconto? Deixa aí 20 pila, 30 pila por mês, nem faz tanta falta. E quando tu soma é 360, faz falta sim. Claro que faz falta. Então, primeiro, eles contam com isso. Essas entidades contavam com isso. Eles sabiam o que estavam fazendo. Tinha um lobby gigantesco ao redor dessas entidades sindicais. E vamos combinar, Era lobby que envolvia um lobista propriamente dito, as entidades e políticos. E funcionários do Estado, dentro do INSS, que facilitavam a fraude. Porque foi um roubo institucionalizado. Ninguém fazia isso sozinho. Foi nas barbas do governo. Inclusive as últimas informações agora, porque esse governo está dizendo que começou lá no governo Bolsonaro, que não tem nada a ver com ele, que era um problema do Estado brasileiro. Só que as últimas informações, que foram inclusive denunciadas pela imprensa, no dia de hoje, é que teve inúmeras... Foram inúmeros alertas, essa é a palavra para usar um termo soft aqui, inúmeros alertas, Tribunal de Contas da União, Ministério Público, dizendo que tinha problema, que provavelmente tinha fraude, que tinha alguma coisa muito errada. E mesmo assim teve autorizações do INSS ainda referendando esses descontos. O que o governo fez? O governo quis politizar um assunto. Pego no flagra, dado a explosão do valor, quase 55%. Dos valores foram 2023 e 2024, e até meados de 2025, porque ultrapassaria facilmente 5 bilhões de reais. Sim. Pego no flagra, tentando botar uma cortina de fumaça, tentou trazer Bolsonaro para o centro da crise. Eu acho que para isso de conversa eles erraram, porque se a narrativa aqui, vou até dar uma consultoria para o PT do erro deles. Se eu tiver dito, foi 2016, foi Temer, foi o golpismo, veja bem, não sei o quê, até talvez o governo pudesse ter, no sentido da narrativa, porque a culpa é deles. Mas pelo menos para tentar turvar a vista da responsabilidade deles, teria sido melhor para eles. Por quê? Porque quando ele falou em 2019, a militância do Bolsonaro em rede social é muito forte.
Então, todo um exército saiu em defesa do governo, porque nós sabíamos que estava errado. E tem fatos também, né? Isso. Porque o próprio presidente, nos primeiros 30 dias, o ex-presidente Jair Bolsonaro tenta editar, né, uma MP proibindo esses descontos. Essa era a cronologia. Então, havia fraudes e antes de 2016. A AGU traz, a CGU traz desde 2016. Todo mundo falava nisso. Mas todo mundo falava, tem notícia de 2010. A CONTAG, que roubou, furtou, sei lá, que a gente pode chamar, que desviou parte legal, parte ilegal. Mais de 3 bilhões de reais. É desde 94 que faz esse desconto. A cronologia é o seguinte, quando o Bolsonaro já sabia das fraudes. Ele editou uma MP. 120 dias a MP caduca. Esse é o prazo. Foi ao Congresso, o Congresso, para aprovar a MP, votou um texto prorrogando... Porque o que dizia a MP? A MP dizia o seguinte, só pode com autorização explícita do aposentado e tem que ter uma validação anual, para evitar fraude. Né? Claro. Porque pelo menos tu restringe a fraude para um ano. Porque cada um ano tu tinha que refraudar. Né? Foi para o Congresso, nós temos aí vários discursos de deputados, de parlamentares de esquerda, dizendo que aquilo era um absurdo, que aquilo feria outro direito do trabalhador, né, que penalizava mais pobres, aquele discurso que nós já conhecemos. Se aprovou um texto, no limite de 120 dias, e o Bolsonaro sancionou a lei do jeito que veio do Congresso. Por quê? Porque se ele não sanciona a lei, a MP caduca e voltava pior do que era aquilo, né, antes dele entrar. E esta lei aprovada a partir daquela MP jogava a fiscalização para 2021. Tá? E depois foi para 2022. Se tu olhar os valores da própria CGU em relação aos descontos, tu vai ver que ali fica entre 500 milhões, 600 milhões. Se nós corrigirmos pela inflação, você vai ver que, inclusive, no período Bolsonaro, os valores dos descontos diminuíram. Então, a narrativa de que com Bolsonaro, não sei o quê, é tudo falácia. Porque os dados não mostram isso. Quando veio 2023, o valor praticamente dobrou. E em 2024, ele bateu 3 bi. Ele saiu de 700 milhões para 1 bilhão e 300, depois bateu 3 bilhões. Não, e virou assalto organizado. Aí virou uma coisa que... No primeiro ano viram se ia chamar atenção, não. Isso, se aquilo voava meio embaixo do radar da fiscalização, 400, 500 milhões, não sei o quê. Quando veio no governo Lula, explodiu. E por que explodiu? Por quê? Porque no dia 31 de janeiro de 2023, o Sindinap, cujo sindicato, Frei Chico, o irmão do Lula, é vice-presidente, levou um ofício ao presidente, ao então ministro Carlos Lupe, falando que a MP de Bolsonaro de 2019 estava dificultando os descontos, que aquilo estava prejudicando as associações que precisavam demitir, não é? Que aquilo estava prejudicando os associados, aquela cantilena que a gente já sabe, que sindicato vende que não é verdade. O que aconteceu? Aquele processo ali meio... houve um aceite do Libera Geral lá, e a partir dali o INSS passou a aceitar que os descontos dos aposentados não fossem feitos através de listas apresentadas pelas próprias entidades beneficiadas do desconto. Então, a DataPrev, de certa forma, o que acontecia? As entidades faziam uma lista de quem descontar e o valor, mandava para a DataPrev processava, descontava do funcionário, do aposentado, e botava na conta dos... E aí, este é o Libera Geral. Não existia isso antes. Este é o verdadeiro Libera Geral. Não é? Você ter as próprias entidades, que são as fraudadoras, entregando a lista dos fraudados. Não é? Então, esse é o valor que... Trazendo para algo muito próximo aqui das pessoas, né? Que é como se a gente entregasse uma lista de quem a gente vai assaltar no próximo mês. Era isso que acontecia. É isso aí. É como se o PCC mandasse para o teu banco a lista dos caras. Vou te tomar 50, 30, 40 reais por mês. Está aqui a lista. Dá muito assalto aí, então vou te dar a lista das vítimas que eu iria assaltar para te fazer o crédito na minha conta e não tem violência, não tem nada. Passa o Pix, né? Passa o Pix por antecipação. Isso. Uma coisa meio absurda. Então aí veio o Libera Geral. O governo tentou controlar a narrativa, tentou, digamos assim, fazer com que a massa... e que a militância se movimentasse para defender o indefensável. Não conseguiu. Porque eu acho o seguinte... Por que não conseguiu? Porque a verdade é a verdade.
ela se sobrepõe à narrativa. Hoje em dia, eu sempre digo, né, antes das redes sociais, a gente tinha os formadores de opinião, nós jornalistas, nós tínhamos poucas vozes falando sobre os fatos do dia a dia. Tínhamos parlamentares, né, os políticos em geral. Agora não, agora todo cidadão tem voz. E aí, quando tu expõe os fatos e vai cada um analisar, bom, aí é difícil, né, tu dizer, é para cá se os fatos estão apontando para o outro lado. Porque, olha só, existe um mito na rede social. A de que a rede social espalha fake news. É óbvio que espalha com velocidade. Mas da mesma maneira que ela espalha com velocidade, ela corrige a fake news, a verdade também se espalha com velocidade. Vai aparecendo com velocidade. Claro. Né? É diferente. É diferente de uma vez que tu tinha uma narrativa controlada pela grande mídia, e se aquela narrativa não fosse o retrato fiel da verdade, a verdade não conseguia se sobrepor, porque não tinha maneiras. Ninguém tinha voz. Não existia maneira de você divulgar a verdade. A rede social tem a de verdade. E por que a esquerda quer regular redes sociais? Por causa disso. Claro. Porque antes eu conseguia impor narrativas. Vamos pegar esse escândalo antes das redes sociais. Como é que seria? Tu teria a Globo brifada pela Secom. A Secom, que manda rios de dinheiro, praticamente um cliente da Globo, né? Mandando um brief, aquilo ali é estou falando aqui da imprensa oficial, mas geralmente é grande. Ela vira só digamos assim, uma porta-voz do governo. E aquilo lá vira verdade. Isso era um poder muito grande. Era a democracia tutelada. Claro. Né? Então, as redes sociais, elas é um novo tipo de democracia. É uma democracia muito mais próxima da democracia real. É óbvio que quem controlava o poder lá não gosta agora. Não gosta agora. E é claro que tem problemas agora também, obviamente. Mas o que não existe? Mas é muito mais democrático, né? Claro. Isso não há dúvida. E assim, da mesma maneira que a melhor solução para uma má imprensa é mais imprensa, e não um censor, a melhor maneira de você resolver as fake news é mais liberdade. Claro. Não menos. Né? Você conscientizar. Eu tenho uma frase que eu sempre cito, até porque ela é autoral, para se vencer um debate, tu só precisa estar do lado da verdade. A verdade, para mim, é o norte de tudo. Então, toda vez que eu subo na tribuna para fazer um depoimento, um pronunciamento, eu tenho certeza que aquilo que eu estou falando é aquilo que eu acredito. Isso não quer dizer que eu não possa errar. Porque, obviamente, você pode errar, né? Você erra a interpretação do fato, você olha... É o de análise, de um determinado, de um determinado ponto de vista, e aquele ponto de vista não era mais adequado, podia ser esse. Tudo isso pode acontecer. Mas nunca é um ato deliberado de mentir, sabendo que tu está errando. Né? E isso muda tudo. Então, este governo aqui, não é acostumado com isso. Porque foi acostumado de 2002 a 2016 a impor sua narrativa através de canais oficiais. E agora eles não sabem viver no novo mundo. E o novo mundo é um mundo mais complexo. Infelizmente, o tempo aqui está apertado hoje, deputado, mas eu quero, no minuto final, que o senhor diga, o que tem que acontecer agora? Primeiro, devolver o dinheiro para as pessoas, né? Para milhões de brasileiros que foram assaltados. O que mais? A primeira coisa que a gente poderia começar é prendendo pessoas. Porque estão sendo rápidos para prender os formadores de opiniões. Até agora ninguém, né? Ninguém foi preso. Mas aquele que o dinheiro parou na conta, pegaram os lambari. Os tubarão estão nadando livres, leves, soltos, fazendo lobby, contratando advogados caríssimos com dinheiro dos aposentados. O que foi bloqueado é uma pequena parte do que tem que ser devolvido. As entidades, a CONTAG e a Sindinap, que tem o irmão do presidente como vice-presidente, não estão nem sendo investigadas. Ninguém sabe, por exemplo, quanto o Frei Chico ganha. Ou seja, a primeira coisa é começar a prender. A segunda coisa é devolver. Pega tudo que tem das entidades e o que sobra, obviamente, os aposentados não podem ficar no prejuízo porque foi nas barbas do Estado. Né? Mas eu preciso dizer para ti, preciso dizer para o rapaz aqui que é o cameraman, pro Tássio, meu assessor, que nós vamos ter que pagar essa conta. Porque os mais injustiçados nem somos nós. São os aposentados. Vai sobrar para todo mundo. Vai sobrar para todo mundo. Menos para quem meteu a mão. Para quem meteu a mão, porque esse é o Brasil de hoje.
Deputado professor Cláudio, obrigado pela sua primeira participação aqui no Poder RS, muito eloquente, muito forte. Quero que o senhor volte, até para nós tratar dos temas lá da Serra Gaúcha, da sua cidade, de Caxias do Sul. Então, a questão do pedágio, toda vez que eu vou para a Serra Gaúcha, tem muita reclamação. Esse pedágio está muito caro, essas estradas são boas? Estão boas? Estão, mas esse pedágio está muito caro. Quero tratar disso. Vai precisar de 2, 3 programas, que pedágio é problema. Tá bom, obrigado. Valeu. Faça sua graduação na maior universidade do estado e uma das 5 melhores privadas. Escolha a Ubra, aqui você tem práticas de verdade, desde o início do curso, eventos de networking, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho e muito mais. Matricule-se agora mesmo em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. Ubra, seu futuro começa aqui. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. O Poder RS de hoje fica por aqui para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.